Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, turma. Deus abençoe o dia de vocês. Tô atrasada, hein? Sem julgamento. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Vão entrando e eu vou orar, tá bom? Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Mais uma manhã devocional. Todo mundo bem? Amém. Bora falar com Jesus? Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado por mais um dia que o Senhor escolheu para nós manifestarmos o Senhor nesta terra, Pai. Se nós acordamos, significa que algum propósito tem, que nós somos mais uma vez escalados para o Teu jogo, Pai. Nos ensina a maneira de nos comportar, aquilo que o Senhor requer de nós no dia de hoje. Nos ensina a ser perseverantes, nos ensina a Te amar cada dia mais, Pai. Eu Te agradeço por mais essa manhã, por mais uma oportunidade que nós temos, Pai, de estudar a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Nós lemos e sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é como uma espada de dois gumes, Pai, que penetra entre a alma e o espírito. Meu Deus, e ela pode fazer separação entre juntas e medulas. Pai amado, então, em nome de Jesus, usa a Tua palavra nesta manhã para trazer transformação para a nossa vida. Aquieta a nossa alma, aquieta mesmo, Deus, o nosso ser interior, para que nós possamos mesmo nos concentrar nesses poucos minutos aqui, Pai, e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Já disponibiliza anjos do Senhor, que vai nos guardar, que vai nos livrar de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada vida, cada coração nas Tuas mãos e Te peço, manifesta o Teu querer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez, turma. Bora, partiu. Todo mundo bem? Bom dia, Tati. Bom dia, Robertinha. Glória a Jesus. Abre sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Gente, Hebreus é um livro difícil de ler, né? Eu tenho a mania de pegar sempre uns livros esporádicos para ler, sabe? Mas eu nunca peguei, assim, livro esporádico. Ah, tô fazendo nada, deixa eu ler Hebreus. Eu acho um livro difícil de ler. Bom dia, Robertinha, sua linda. Hebreus 6. Deixa eu abrir nas duas Bíblias, tá? Hebreus 6, versículo 1. Amém. Portanto, deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Vamos lá. O autor de Hebreus, ele começa aqui o capítulo 6 falando assim, olha, deixemos de lado. Esse deixemos de lado não significa não se importar mais. Mas quando ele fala, deixemos de lado os ensinamentos básicos, os elementos rudimentares, deixa eu ver na outra tradução. Elementos rudimentares. Algumas Bíblias vão falar elementos rudimentares. Deixem o básico e sigamos em frente, avançando para uma maturidade no nosso entendimento.
Ou seja, durante a nossa caminhada cristã, nós precisamos entender que avançar é necessário. Mas não é que ele está dizendo, olha, deixamos de lado e nunca mais olhe para isso. Mas ele está falando o seguinte, olha, acerca do arrependimento, sobre o fato de você deixar de lado as obras mortas. Lembra quando a gente entra no caminho de Deus, a gente começa a caminhar com Cristo, nós deixamos para trás tudo aquilo que nós fazíamos lá no passado. O velho homem fica lá atrás, as obras mortas, aquilo que não traz edificação, fica lá atrás. A fé em Deus é um princípio básico, né? Arrependeu, creu em Jesus, foi batizado, impõe as mãos e a gente aprende sobre a ressurreição. É uma caminhada, a gente larga as práticas passadas, nós temos agora uma fé em Cristo, arrependemos, batizamos, somos ensinados acerca da ressurreição, aprendemos sobre uma vida eterna, que se nós caminharmos corretamente aqui nessa terra, aceitando Jesus como Salvador, nós seremos salvos. Esses são os elementos rudimentares, são os elementos básicos de uma fé cristã. Ele está falando o seguinte, sabe esse kit básico que todo cristão deve saber e entender muito claramente sobre ele? Vocês vão colocar isso de lado, porque eu preciso liberar para vocês um alimento mais sólido. Eu preciso que vocês aprendam um pouco mais acerca de uma fé em Cristo. Então, larga esse básico de lado e queira avançar. Gente, na caminhada cristã, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que não tem interesse em conhecer mais de Deus. Desde quando eu me converti, o que eu pergunto para Deus é: Deus, eu estou no lugar certo? Eu quero mais. Não tem um culto que eu chego na igreja que quando eu estou abaixada ali com a cabeça orando e olhando para dentro de mim, que eu não falo assim: Deus, eu quero o maior que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida hoje. Eu quero mais, sabe? O a mais do Senhor eu quero hoje. Todos os dias eu peço ao Senhor o a mais dele sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não sou satisfeita com o estágio que eu estou hoje. Se eu tenho uma oração que é repetida com Deus, Deus, eu quero mais. Se existe mais, eu quero mais. Se tem um ponto mais fundo a se mergulhar com o Senhor, eu quero ir. Não tem aquela palavra que diz, né, que existem águas que dão nos atelhos, no calcanhar, né? Existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, nos ombros, existem águas mais fundas. Aonde que é o nível que você quer alcançar com Deus? Sabe, deixe de lado esses rudimentos básicos e prossiga avançando para uma nova realidade em Deus. É necessário você avançar e falar: Deus, eu quero entender mais. Nós lemos aí para trás, e ontem também falou a mesma coisa, sobre vocês ansiarem. 1 Pedro vai falar, né? Anseiem o leite que vai fazer em vocês crescerem, o verdadeiro leite espiritual que vão fazer vocês avançarem para uma etapa mais profunda. Quando a gente chegou em Hebreus 3, eu acho que é Hebreus 3, ele vai falar assim: olha, eu queria liberar para vocês um alimento mais sólido. Cadê? Porém, vocês ainda não estão preparados. Não lembro onde que tá. Mas nós lemos há pouco tempo em Hebreus, falando: olha, vocês precisam ansiar esse crescimento, esse amadurecimento. Não queira parar na estaca onde vocês estão. A vida com Deus é uma vida progressiva. A gente não pode olhar para o ladrão na cruz e falar assim: vai acontecer comigo igual aconteceu com o ladrão na cruz. Certo dia, quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, tinha 2 homens do lado de Jesus na cruz. 2 homens que também estavam ali sendo julgados, condenados por um ato que eles fizeram. A diferença é que o nosso Senhor Jesus, ele não fez para poder estar ali e morreu naquela cruz. Só que tinha 2 ladrões ali também naquela cruz. E aqueles 2 ladrões na cruz, um deles foi bem esperto e falou assim: Jesus, eu acredito em você. Me deixa estar no seu paraíso, me deixa entrar no teu reino. E Jesus fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje você entrará comigo no meu reino. Aquele homem, ele creu em seu coração e ele foi salvo ali no finalzinho do segundo tempo. Ele não precisou desenvolver a salvação dele.
Ele não teve tempo de praticar as boas obras. Ele não teve tempo de ansiar por um leite espiritual que vai produzir nele um crescimento que ele vai entender a salvação completa, plenamente. Mas nós temos tempo. Se você já conheceu o Senhor Jesus, você tem tempo de desenvolver a sua salvação. Então, bora desenvolver a salvação? É um passo de cada vez, mas você não pode parar no ponto onde você está. O anseio por conhecer o a mais de Deus, ele tem que ser diário. Se você é uma pessoa que já leu a Bíblia várias vezes, se você é uma pessoa que já entendeu a palavra de Deus ao fundo, não canse. Fala, Deus, eu quero mais. Não existe limite com Deus. Não tem, gente. Com o Senhor não tem limite. Então, que você possa mesmo deixar de lado esses fundamentos básicos, esses princípios elementares e avançar agora para um ensinamento maior, um entendimento maior acerca de Cristo. Versículo 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aquele que já foi iluminado, que já experimentou as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-lo de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Gente, esse texto é um texto muito difícil de ser compreendido. Vai ter discussões sobre diversos autores, cada um vai citar algo, cada um vai contar algo acerca desse versículo que fala, uma vez que a pessoa conheceu, experimentou, viveu com o Espírito Santo, se ela caiu, é impossível fazê-la voltar ao arrependimento. Vai ter pessoas que vão pregar que uma vez que você perde a sua salvação, não tem como voltar mais. Outros vão discutir N assuntos e aí vão ficar no assunto. Perde salvação. Salvação não se perde. Não tem para mim uma discussão que eu falo assim, vou defender isso e pronto, acabou. A não ser que é necessário permanecer. Sabe, não dá para falar que a pessoa que se desviou, ela não conheceu a Deus. Porque eu conheço pessoas que experimentaram, pessoas que viveram intensidades com o Senhor. Eu lembro da época que eu me converti. Era uma turma muito grande de jovens. Eu não posso falar que eles não viveram uma verdade com Cristo, porque nós estávamos no monte todos os finais de semana, era louvor, era adoração, era jejum, era palavra. Para mim, dizer que essas pessoas não experimentaram é um pouco difícil, porque eu estava ali quando o Senhor falava. Então elas experimentaram e afastaram do caminho porque quiseram. Sabe, eu acho que a caminhada com Cristo é escolha. Nós precisamos o tempo todo apresentar as nossas boas obras. É impossível você falar que a pessoa que desviou, ela nunca conheceu Deus. Sabe, porque eu acredito que é uma escolha. A pessoa conhece Cristo, ela até experimenta das coisas de Deus, mas ela se deixou levar pelas escolhas dela. Quando a gente para olhar todas as quedas que teve na Bíblia, você vê que a pessoa não começou ali na queda. A história dela não deu início à queda. Nesse final de semana, a pregação que nós escutamos foi da vida de Sansão. Que Sansão, ele foi chamado para ser nazireu. Então ele tinha uma alimentação a ser cumprida, o cabelo dele não podia ser cortado, aquela coisa toda. E ele tinha um estilo de vida para viver. Só que todo mundo, quando lembra de Sansão, fala assim, Sansão caiu quando ele entregou o seu segredo para Dalila. O problema de Sansão foi Dalila. Não, gente, o problema de Sansão não foi Dalila. O problema de Sansão começou muito antes de Dalila. Começou quando ele foi esquecendo aos pouquinhos da separação que ele tinha que fazer. Quer dizer que Sansão nunca conheceu a Deus? Quer dizer que Sansão nunca teve relacionamento com Deus? O problema dele não começou em Dalila. O problema dele começou quando ele foi caindo nas pequenas coisas dentro do coração dele. Raira, mas esse versículo não contraria o filho pródigo? Me explique, tem certeza que não. Não contraria, a Bíblia não traz contradição, né, Haline? Nunca vai trazer contradição à palavra de Deus. Eu creio que ele está querendo mostrar algo para aquele povo.
e dizer, olha, porque o contexto de Hebreus é um contexto que vem falando de um povo que se converteu ao cristianismo e agora estava querendo voltar às práticas judaicas. Lembra que eu falei isso? Então, quando a gente olha para esse texto, no contexto que nós estamos vindo, eu creio que o autor está dizendo o seguinte, gente, para com isso. Uma vez que vocês experimentaram de Cristo, não queira voltar atrás. Toma cuidado, existe um perigo na queda. Uma vez que se vocês se afastarem totalmente do caminho de Cristo e depois voltar, vocês vão estar crucificando Jesus novamente. Eu lembro que no início da minha conversão, eu fiquei muito triste ao ler esse versículo e saber que eu ainda pecava. Porque quando eu converti, eu achei que eu nunca mais ia pecar. Eu nunca mais ia cometer nenhum ato errado. E ali, toda vez que eu li essa passagem, eu falava assim, aqueles que volta de novo, mais uma vez ao arrependimento, crucifica Jesus de novo. Eu imaginava o sacrifício de Jesus, eu falei, meu Deus, poxa vida, crucifiquei Jesus de novo. Mas nós precisamos ter esse cuidado, por quê? Porque senão a gente vai estar todo dia condenando Jesus de novo, de novo, de novo, porque a gente não escolhe caminhar com Cristo. Então toma cuidado, porque nós não vamos cair em Dalila. O pecado de Sansão não é Dalila. O pecado dele é quando ele começa a comer o mel ali. É quando ele começa a comer talvez a uva passas, que ele não podia comer a uva. Ele não podia comer nada, nenhum derivado da uva. Talvez o pecado de Sansão foi quando ele começou ali a esquecer dos pequenos detalhes que o Senhor tinha colocado para ele seguir. Deus falou, não corta cabelo. Talvez o pecado dele era porque ele começou a parar as pontas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É lógico que eu usei um ponto figurativo aqui, é uma imagem, é uma figura, é uma ilustração. Mas ninguém cai, gente. Ninguém vai tropeçar nunca em uma montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas. Por isso que nós temos que investigar o nosso coração todos os dias e verificar a inveja, verificar o ciúme, verificar a mentira, a ganância. Porque ninguém vai cair de cara num adultério. Nunca! Você não acorda hoje falando assim, nossa, que dia lindo, acho que hoje eu vou adulterar. Cara, hoje eu vou ficar com aquela mulher, hoje eu vou ficar com aquele cara. Ninguém sai de casa pensando que vai adulterar. Sabe como é que acontece um adultério? Às vezes, o marido já não dá mais atenção para a esposa. Às vezes, o marido já não exerce mais o sacerdócio dentro do lar. E ele sai, vai para beber e chega em casa e briga com a mulher e aquela coisa toda. E aí o cara onde a mulher trabalha elogia ela. Nossa, você tá muito bonita hoje, gostei desse penteado, você comprou uma roupa nova? Nossa, tá muito bonita. E a mulher vai, uai, mas eu não recebo isso em casa. E no dia que o cara fala assim, eu te amo, ela vai falar assim, eu também. Por quê? Porque existia alguém dentro da casa dela que não amou ela. Você tá entendendo? Com a mulher é totalmente ao contrário. Talvez o cara, ele chega do trabalho cansado. E ele chega dentro de casa e ele encontra uma casa bagunçada, uma casa desorganizada. A mulher briguenta, rixosa, o tempo todo falando na cabeça dele. O cara perde o prazer de voltar para casa. Porque quando ele chega em casa, ele encontra uma mulher, desculpa a palavra, mas rabugenta. Uma mulher que fica igual goteira. Tim, 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 tim. O tempo todo martelando na cabeça dele. Porque eu te pedi pra você fazer isso e você não fez. Porque eu queria ir na mamãe e você não foi. Por conta disso que... O cara... Eu não quero mais ver com essa mulher. E aí ele encontra uma mulher que aceita ir lá no bar com ele, tomar uma com ele. E essa mulher... Ele acha a mulher agradável. Uma mulher que tem uma conversa boa, que tem um diálogo bom. E ele fala assim, eu gostei dessa mulher. É diferente da minha. E ali o que acontece? O adultério. Gente, ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou adulterar. Não sai. Eu vou falar com vocês que ninguém cai no pecado do dia pra noite. Não cai. Tudo você vai perdendo princípios básicos. Então guarda seu coração. Eu não quero discutir aqui em cima dessa passagem se salvação se pede, se salvação não se pede. Vocês nunca vão me ver aqui defendendo uma causa. Nossa, essa é a minha bandeira, vou defender porque nós temos que acreditar na predestinação, porque nós não devemos acreditar na predestinação. Predestinação, eu nunca vou fazer isso. Salvação se perde. Salvação não se perde. Eu nunca vou bater o martelo, porque
eu acho que atrás de uma verdade muito incisiva existe uma distorção muito grande. Sabe, você pode desconfiar de alguém que mostra algo perfeito demais, algo certo demais. Por quê? Porque tem mistério, gente, que só pertence a Deus. Se salvação se perde, se não se perde, é que olha, eu não quero saber porque isso não me interessa. Me interessa como é que faz para permanecer. Como é que eu tenho que tomar cuidado com essa queda? Tá entendendo? Uma vez que se cai, que se perde, é impossível voltar ao arrependimento. Não quero saber se ele está falando no sentido literal ou no sentido figurado. Eu só quero saber que eu preciso conhecer Jesus, aceitá-lo, desenvolver, ter práticas, boas obras e tudo aquilo que Jesus me ensinou, eu vou fazer. Então, quero te ensinar uma coisa, já que vocês são os meus discípulos, eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu nunca entre em discussão, tá? Acerca da palavra de Deus. Não entre. Você vai matar a conversa perguntando assim, como é que a gente faz para poder avançar em Jesus? Como é que a gente faz para poder permanecer em Jesus? Raira, mas eu fui predestinado, você está predestinada e o fulano não foi predestinado. Tá, se o fulano não foi predestinado, fulano, vou te ensinar um caminho. Ó, a palavra fala que se você confessar com a sua boca, no seu coração você crer, você está salvo. Se você acreditar nessa palavra, permanece. Que se você foi predestinado lá depois, no que está por vir, resolve lá na frente. Mas agora eu quero te ensinar esse caminho. Segue esse caminho. E lá no final a gente vê se vai dar certo ou não. Não é? Eu não fui predestinado para ser salvo, vou viver a vida do jeito que eu quiser. Não acredito nisso. Tá entendendo? Não perca seu tempo discutindo a palavra. Se você quer discutir, entra numa discussão que vai trazer edificação, do tipo, será que a gente faz jejum com 3 dias sem água? Ou a gente faz 10 dias com água e sem comer? Que a nossa discussão seja como nós vamos fazer para nos santificar mais. Que a nossa discussão seja como vamos traçar estratégias para gastar mais tempo orando. Tem discussão que não vai levar a lugar nenhum, mas eu só sei que a gente precisa permanecer. Vai ter corridas do tipo, sabe aqueles tiros de 100 metros? Vai ter tiro que vai ser tiro de 100 metros. Tem gente que vai correr 100 metros e vai gastar 10 segundos. Sabe aquelas corridas de tiro de 100 metros? É isso, 10 segundos. Recordista vai gastar uns 7, 6 segundos, né? Vai ser muito rápido. Porém, tem gente que vai correr uma meia maratona. Tem o ladrão na cruz, que se converteu ali no tiro de 100 metros. Ele só correu 100 metros. Chegou no alvo. Vai ter gente que vai correr meia maratona. Uma maratona inteira. Tem gente que vai correr 21 quilômetros, outros 55. Eu tenho 13 anos de caminhada cristã. Tô correndo aí uma corrida longa. Tem gente que tá mais à frente que eu. Eu, por exemplo, conheço minha pastora, tem mais de, acho que uns 40 anos que ela serve ao Senhor Jesus. Ela tá correndo aí uma maratona pesada. É uma maratona de você escolher Cristo todos os dias. Vamos cantar? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É justamente isso que essa música possa fazer parte do nosso dia a dia. Se perde salvação, se não perde salvação, nós não queremos saber. Eu quero saber como é que faz para escolher Cristo todo dia. O autor começou essa carta dizendo: deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Eu tenho nem 3, sou bebê ainda. Já tá andando, tá, Haline? Não é bebê mais não, tá? Bebê é Israel. Você já tá andando, viu, filha? Já come comida assim, ó, amassadinha, já come alguns alimentos bem bons. Então nós precisamos, eu coloquei isso na tarefa de ontem, não sei se você fez, mas a tarefa de ontem era você identificar, ontem ou antes de ontem, identificar a sua idade espiritual. Você é um bebê na fé? Você não entende nada, tudo tem que ser dado, tudo tem que ser entregue ali na sua boca, é só leite? Você já come papinha? Você já come algum alimento amassado?
Você já come alimentos sólidos? Você está numa adolescência? Está numa juventude espiritual? Você está no estado adulto? Qual que é o seu estágio? Porque você precisa identificar o seu estágio com Deus para receber qual alimento que você precisa buscar. É leite que você precisa buscar? Criança, justamente. Qual que é esse alimento? Entende? Então, não vou questionar do versículo 4 até o versículo 6. O resumo que eu coloquei foi o perigo da queda. Toma cuidado, gente. Ninguém tropeça em montanha. Verifica seu coração e veja se você tem caminhado todos os dias, purificando a sua vida. Eu ia falar que eu era bebê, mas não é. Só que muitas das vezes, o Robertinho, vou aproveitar o seu comentário da Haline, tem vezes que a gente olha para a nossa vida e a gente se julga bebê na fé. E aí você fica num estágio de, tipo, vou ficar dependendo aqui de alguém. Vou colocar o exemplo da Roberta. Eu lembro que, pelo menos quando eu conheci a Roberta, ela não tinha esse hábito de fazer o devocional. E quando chegava no dia de descanso, que eu tiro o sábado, ela não fazia o devocional. E passou um momento da vida dela que uma chave virou dentro dela. E ela falou assim, mesmo no dia que a Raira não aparece, eu faço meu devocional. E ela escreve, igual esse sábado mesmo, ela mandou falando, tipo, Raira, tava aqui fazendo meu devocional e isso, aquilo, outro. E eu falei assim, nossa, Robertinha, não fiz meu devocional até agora, você tá melhor do que eu. Por quê? Porque ela já identificou que ela não depende de mim para poder caminhar. Eu quero tirar você dessa zona que você tá de conforto, que diz, só faço devocional com a Raira. Você tem que entender que você não é mais um bebê na fé. Aqueles que são bebês, eles dependem sim de alguém para dar o alimento. Só que quando você entende, opa, eu já consigo pegar uma maçã e comer sozinha. Talvez eu não vou conseguir esquentar e fritar um ovo, mas eu já consigo pegar a banana na fruteira, descascar e comer. Então, se você é uma criança que já anda, já começa a dar os primeiros passos. O problema é que, se tratando de ponto espiritual, tem gente que se considera uma criança, mas quer ficar deitado na cama esperando alguém trazer o alimento. É isso que não dá. Conheço gente de 30 anos de caminhada cristã que se comporta como bebê na fé, que não quer ansiar por isso aqui, ó, por um maior entendimento. Gente, para de pensar que Deus ele é limitado, que Deus ele é finito. Deus ele não é finito, Deus não vai acabar nunca. Deus ele é infinito. Tenta imaginar o final de Deus, não tem. Tenta imaginar o limite de Deus, não tem. O problema é que os nossos olhos é limitado, a nossa mente é limitada. Mas se todos os dias você quiser experimentar algo novo com Deus, Ele vai te surpreender, porque Ele tem o novo todo dia. O problema é que tem gente que olha e fala assim, eu acho que o Benny Hinn, que é aquele cara que soprava e o povo caía, eu acho que ele viveu o máximo com Deus. Aquilo lá é o máximo. Não, existe muito mais além do Benny Hinn. Nossa, eu olho para a vida, sei lá, C.S. Lewis, um grande pensador, acho que ele é o máximo, não. Eu olho para a vida do Luciano Subirá, do Hernandes Dias Lopes, do Nicodemos. Esses caras são top na palavra, eu acho que não dá para ir além deles. Olha, não limite o agir e o poder de Deus. Vou até anotar, porque acho que eu vou escrever um livro. Não limite o agir de Deus. Vocês me lembram se eu esquecer o livro? Não limite o agir de Deus. Ou em busca... Não, peraí. Vou colocar aqui a procura do Deus infinito. Vou escrever um livro. Ai, gente, vocês são ótimos. Que bom que eu tenho vocês, viu? Então, não limite o poder de Deus, não limite o agir de Deus, porque Ele sempre tem um a mais para liberar sobre as nossas vidas, tá bom? Versículo 7. Quando a terra absorve a chuva, que cai e produz uma boa colheita como o lavrador, recebe a bênção de Deus.
Mas se a terra produz espinhos, erva daninha, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Aqui nós vamos ver uma fidelidade com Deus. Se você conheceu a Cristo, se você entendeu os princípios elementares de uma vida cristã, e agora você está em busca desse entendimento maior que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas, você vai produzir frutos. Se você quer conhecer uma pessoa, você vai olhar para os frutos que ela produz. Não tem a palavra que diz, pelos frutos você conhecerá a árvore? Pois é, todo aquele que está em Deus, que recebeu uma água do Pai, que recebeu uma semente do Pai, que é cuidado pelo Pai todos os dias, esse vai produzir frutos e frutos bons. Agora, se você olha para uma árvore e ali você vê que ela está lotada de espinho, de erva daninha, ela não vai servir para nada. E ali ela é amaldiçoada e por fim queimada, jogada fora. Aqui eu quero falar de frutos de boas obras. Uma vez que nós caminhamos com Cristo, nós precisamos produzir boas obras. Tem palavra que vai dizer, né? A palavra vai falar assim: a fé sem obras, ela é morta. E vai ter uma outra passagem que diz: ninguém é salvo pelas obras, mas sim pela fé. E aí vem uma interrogação: como entender isso? Ninguém é salvo pelas obras. Nada do que você faz vai fazer você ser salvo. Check. Porém, a fé sem obra, ela é morta. O que quer dizer isso? Todo aquele que tem fé, esse pratica boas obras. A palavra nos diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O que nos faz acreditar que Abraão creu? O que nos faz acreditar que Abraão teve fé? Quando a gente olha para aquela palavra que Deus liberou sobre a vida dele e diz: Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão não sai, nós íamos entender, tipo, Abraão não teve fé na palavra de Deus, porque ele não saiu. Só que quando a gente vê Abraão saindo da terra e indo para uma terra que o Senhor estava lhe mostrando, nós falamos assim: opa, Abraão creu na palavra de Deus. Então, uma vez que nós precisamos ter fé, a nossa fé é comprovada pelas nossas obras. Se a palavra de Deus diz: não matarás, a fé esboçada na minha vida, né? Como que eu vou provar que eu creio nessa palavra? Não matando. Se eu mato, significa que eu não creio. Eu talvez não estou crendo que não vai ter nenhuma punição para isso. Entende? Como que você mostra a sua fé? Obedecendo tudo aquilo que a palavra do Senhor ordena. Sendo amável, buscando o fruto do Espírito, buscando dons, trazendo manifestação de Cristo nessa terra. A única forma hoje, gente, de Cristo se manifestar nessa terra é através da minha vida e da sua vida. Deus, ele não vai descer hoje mais e vai se materializar e vai sair pregando para as pessoas. Não. Nós somos os olhos de Deus nessa terra. Nós somos as mãos, as pernas, os ouvidos de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos a todas as coisas. Eu fico muito preocupada com cada comentário que alguém coloca aqui e eu fico tentando ler. Só que às vezes eu estou no raciocínio e eu não consigo parar para poder ler. Aí às vezes eu volto o comentário para me poder responder. Porque eu sou os olhos do Senhor nessa terra. E eu preciso me preocupar com o problema do meu irmão. Porque talvez é a minha vida que ele vai usar para alcançar outra pessoa. Tem alguém aqui que já foi transformado por uma palavra que eu já liberei? Ou um comentário que fez e eu tirei e esclareci a dúvida? E isso fez diferença na sua vida? Levanta a mão e fala assim: eu quero saber. Por quê? Não é por conta do meu ego, não. Porque eu tô falando, gente, nós somos os olhos, somos as bocas, os ouvidos de Deus nessa terra. Se você deixar passar batido ou desapercebido, uma vida pode morrer. Uma vida pode ir embora porque você não foi perceptivo ao seu mundo que estava ao redor. Meire, Raquel, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês estão entendendo, gente? Aí, ó, a Pati, a Tati, Jamile, é isso. Eu quero mostrar o que para vocês? Haline,
Eu quero mostrar que se você se tornar perceptivo, olha aí, glória a Deus, Deus te abençoe, é muita gente. Para mim isso já é muito. Fico muito feliz com isso, porque nós precisamos estar atento a tudo que acontece à nossa volta. Por um comentário. Olha isso. Então seja perceptivo, porque você é os olhos do Senhor nessa terra, você é os ouvidos do Pai nessa terra, você é a boca dele nessa terra. Então não feche a sua boca, não feche os seus olhos. O Senhor já tinha me dado a palavra temor e hoje você falou dela de novo. Eu voltei a falar com a minha mãe depois de te ouvir aqui há dias. Amém. Em novembro do ano passado, glória a Deus. EFOP, você tá na área, né? Pois é, gente, eu não tinha costume de fazer devocional antes de te conhecer. Glória a Deus, eu fico feliz. E se essa fosse a meta, se esse fosse o propósito de Deus, eu estaria muito feliz, gente. Só que eu tenho certeza que eu não vou parar aqui. Eu creio que ainda tem muito mais para vir. Eu creio ainda num povo transformado. Eu creio num povo que vai fazer jejum igual água, igual tomar água vai fazer jejum. Eu creio nas transformações que vão vir, porque eu acredito no processo. Eu não acredito que alguém vai ser transformado do dia para a noite. Isso eu não acredito, tá? Eu creio que o Senhor pode dar uma experiência, que pode virar uma chave na sua vida, e aquilo que você fazia ontem você não faz mais. Mas aí eu vou acreditar num progresso com Deus. Sabe? De hoje você abandonar esse vício, de amanhã você abandonar aquilo outro. Porque uma vez que você corta tudo de uma vezada só, há um perigo muito grande de efeito rebote. Já ouviu falar de efeito rebote? Efeito rebote é quando você fala assim, vou fazer uma dieta. E aí você corta tudo da dieta. Você não come cachorro quente, hambúrguer, pizza, tira o arroz, tira macarrão, tira tudo. Só que aí você fica com essa dieta um mês. Na hora que você volta a comer as coisas, você volta comendo o universo inteiro. Se você cai, você volta com efeito rebote, ou seja, seu organismo sentiu muita falta. Eu não gosto desse radicalismo de Deus pedir uma coisa, você começa a fazer tudo imediatamente. Entenda o seu processo. Se você conseguir cortar tudo imediatamente, que bênção, ótimo, parabéns. Agora, se você não consegue, não coloca peso sobre a sua vida. É isso aí, ó. Tudo de Deus é de degrau em degrau, sem pular etapas. Muito bem pontuado, Mari. Obrigado por esse comentário. Tenho aprendido muito com você, Raira. Amém. Glória a Jesus, Renata. Eu aprendi a escutar mais. Como ele diz em Salmos, Raira, Salmo 17:8, a menina dos olhos do Senhor. Amém. É isso, gente. Vamos continuar a leitura? Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que vocês estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Ou seja, eu creio que vocês estão firmes. Essa palavra não aplica a vocês. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele, e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenha plena certeza de que vocês continuam a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenha plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão a promessa de Deus, né? As promessas de Deus dão esperança. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo e ele disse, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe foi prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação, ou seja, tem que cumprir. Se você jurar, você vai ter que cumprir, mas a palavra diz, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, porque nada disso é seu. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Aos herdeiros da promessa
A promessa e o juramento não pode ser mudado, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Vou grifar isso, tá? Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Juramento de Deus é a âncora da nossa alma. Que vocês possam caminhar nessa palavra, sabe? O juramento que ele fez. Não só esse juramento que a família, né, os descendentes de Abraão teriam convicção eterna sobre aquilo que Deus falou e que Deus estaria com eles estariam seguros em Deus. Nós temos um segundo juramento que é aquela palavra que Jesus disse quando ele estava subindo aos céus. Ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai e vou fazer morada. Eu vou deixar o Espírito aqui e ele vai cuidar de vocês. E na hora que tiver tudo pronto, eu volto para buscar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Lá existe morada e isso é âncora para a nossa alma. Meu irmão, eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se você foi para fora do Brasil e está aí com uma esperança de algo novo acontecer e nada muda, nada acontece. Talvez você está perdido no lugar onde você está, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Há uma esperança em Cristo. Você é ancorado por essa palavra de salvação. Apegue-se nela e manifeste Cristo nas pequenas coisas, nas pequenas obras, sabe? Se você acordou hoje meio jururu, tá se sentindo sem destino, sem rumo, lembra-se que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai voltar para nos buscar. Aguenta só mais um pouco. Eu sei que essa terra é cheia de tribulação, cheia de luta, mas muito cheia de luta mesmo, gente. Todo dia a gente tem motivo para questionar e para falar, sabe? Mas fica firme, fica firme. Ele vai voltar para nos buscar. Aqui é difícil mesmo, mas você precisa ficar firme, tá bom? Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por tribulação. Ontem à noite o papel higiênico da minha casa acabou, não tivemos papel higiênico essa noite. Pensa numa prova, numa tribulação. Meu irmão estava xingando porque ele comprou papel higiênico sábado e o papel higiênico já acabou. A minha irmã disse para ele assim, ó, ninguém controla o intestino. É uma luta, é uma prova que nós passamos essa noite. Cada um vai passar pela sua prova, mas nem por isso é motivo da gente ficar falando assim, ai Deus, que vida difícil, que vida difícil. Até agora tá sem papel higiênico, gente. Tá. Uai, gente, é prova. Mas daqui a pouco a gente desce, vai comprar e tudo se resolve. Eu sinto que estão vindo dias difíceis, Raira. E eu sinto que é assim mesmo. Ou mais alguém. Não, Haline, tá ficando... são dias difíceis. Tem que ter lencinho... Ah, minha filha, não tinha lencinho umedecido, não. Cada um deu seus pulos. É assim, gente. Todo mundo passa por prova, viu? Não pensa que é só na sua casa que já acabou o papel higiênico, não. Aqui em casa também já acabou o papel higiênico. É isso. Fica firme com Jesus, tá? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Que ainda não fez essa oração e gostaria de fazer hoje? Ou tá querendo voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Se você tem, você vai manifestar e falar assim, Senhor Jesus, eu quero voltar. Ou se você não aceitou, você vai escrever, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Tá vendo? Tô amando vocês, já deram várias opções aí, ó. É isso aí, gente.
É a vida real. Já sou de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem alguém? Conte para mim. Todo mundo aqui já é crente? Glória a Jesus por isso. Então é isso, gente. O resumo da palavra de hoje é perseverança. Deixe de lado os ensinos básicos e avança por um entendimento maior daquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Não fica nesse estágio de ficar querendo leite, não. Mas avança, sabe? Prossiga, querendo sempre o a mais de Deus. Eu aceito todos os dias. Glória a Deus, Mari. É isso. Então nós terminamos por aqui o nosso devocional. Hoje é dia de eu voltar para Belo Horizonte. Tem muito serviço me esperando. Vou comer um pão com carne agora. Eita glória, hein? Raira, hoje eu estou melhor do resfriado e entrei tarde, mas deu tempo de ouvir o finalzinho. Que bom, Inês, glória a Deus. Viu que está melhor? Fico feliz. Coloque a mão no seu coração e agradeça ao Senhor com toda a intensidade, viu? Saudade de você também. Tchau, minha amiga. O dever me chama. Um abraço. Até amanhã. Vai com Deus, Forbes. Deus te abençoa. Bom trabalho. Que o Senhor possa trazer bons clientes para você hoje, viu? Em nome de Jesus. Eu assisto a live todos os dias. Amém, amém, amém. Amém, amém. Você está em Itabirito? Estava. Eu cheguei domingo e vou embora agora. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor e fala: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração, produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pai, hoje nós aprendemos que nós precisamos deixar de lado os princípios básicos da fé. Batismo, a imposição de mãos, a fé, o arrependimento, a ressurreição, e nós precisamos avançar para um maior entendimento. Não é que nós vamos abandonar os princípios elementares, mas nós precisamos, Pai, entender que existe o a mais com o Senhor. Então, derrama o a mais sobre as nossas vidas. Nos ensina, Pai, a entrar num lugar de desfrute maior em Ti. Molda o nosso coração, molda o nosso caráter e nos ensina a avançar em nome de Jesus. Papai, eu peço ao Senhor, nos ensina a permanecer, nos ensina a caminhar de forma progressiva, firmados em Ti, sem olhar para trás. Nós não queremos voltar ao vômito, nós não queremos, Pai, fazer a escolha errada, mas nós queremos prosseguir em santidade, em unidade, em amor, em graça, em perdão, em paciência, em tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Pai, nos dê um dia abençoado, que nós possamos mesmo entender que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a vida. Molda, Pai, o nosso caráter, transforma a nossa vida em nome de Jesus. Nós queremos mesmo ser árvores que vão produzir frutos bons, porque nós não queremos ser queimados e lançado ao fogo, sabe, Pai, lançado fora. Nós queremos permanecer produzindo frutos bons. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Que Deus abençoe, viu? Abençoe cada um de vocês. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Tô lendo comentário aqui. Ô, glória. Beijo. Chegou aí? Fui, gente. Vou lá comprar meu pão pra me comer pão com carne, pra me ir embora correndo. O print. Eu vou dar um print. Vamos embora pro print. Gracinha. Tirou print? Ô, gente, deixa eu contar o motivo. Vocês podem perguntar assim: Raira, você não reposta quando eu te marco e tal. Se o seu Instagram for privado, eu não consigo ver que você me marcou, tá? Mas para aqueles que o Instagram é aberto, eu consigo ver. Às vezes eu não reposto por conta... Vou te descer que você tá? Eu não reposto porque o Instagram boicota, sabe? Toda vez que eu reposto, igual por exemplo, às vezes tá entregando lá os stories para 800 pessoas.
Quando eu reposto alguém, ele cai, aí vai para 200 visualizações. É sempre assim. Então tem vezes que eu reposto, tem vezes que eu não reposto, tá? É por isso que eu não reposto. Não é porque eu não te amo, não é por conta disso, nem A, nem B, nem C, nem D. É porque o Instagram me corta mesmo, tá? É só por isso. Eu vejo que a Mai sempre me posta. Tem tanta gente que sempre posta. Agora, se o seu Instagram é fechado, você tem que dar um print nos seus stories e me mandar pra eu ver, tá bom? É isso, gente. Beijo, fui embora, tá? Com Deus.